Om Gyanathimirandaśya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gauravandobhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacham Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shikara Smira Hasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Shwapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nitalila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Paribhajacharya Ashtotra Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e a todos os Shirupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Uddhava Gita, capítulo 11, a descrição de Krishna sobre o sistema de Varnashram. Versos 1 e 2. Então, Uddhava disse: Meu Senhor, você descreveu os princípios do serviço devocional que são executados pelos seguidores do sistema Varnashram, bem como daqueles que levam uma vida desregulada. Ó Senhor dos olhos de lótus, por favor, me diga como as pessoas podem alcançar o seu serviço devocional através da execução de seus deveres prescritos. Então, Varnashram significa o sistema das divisões sociais, como Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra, né, que são os Varnas, e os Ashrams, que é Brahmachari, Grihastha, Sannyasi, Vanaprastha e Sannyasi. Então, toda a sociedade é dividida entre esses 8 aspectos chamados Varnashram. Algumas sociedades reconhecem isso enquanto uma classificação e outras sociedades não. Mas elas, ao mesmo tempo, não deixam de ter essas divisões. São divisões normais que fazem parte de toda a vida humana na Terra. Não importa o país, a época, tá? Nós temos essas divisões naturais da sociedade. Então, muita gente diz que a casta é uma forma de opressão social. Na verdade, não é. A casta, ela é uma forma de você organizar a sociedade melhor, de você dividir melhor a sociedade e organizá-la de acordo com os talentos de cada pessoa. Ou seja, a pessoa só pode executar tarefas ligadas àquilo que ela realmente é capaz de fazer, né? De acordo com as suas qualidades intrínsecas, não apenas com os seus desejos ou formações técnicas, mas com a qualidade intrínseca, com a natureza intrínseca dela. Ou seja, não basta você querer
ser uma coisa, você tem que ter as qualificações daquela atividade que você quer exercer. Tá? Então isso ajuda a sociedade a não ser enganada, a manter o equilíbrio, a harmonia. Agora, é claro que nós temos as pessoas que corrompem esse sistema de castas e passam a assumir o papel o papel social para o qual não estão preparadas ou não têm qualificação. Tá? Ou seja, essas pessoas vão defender o seu status social independentemente de terem qualificação para estar naquele status. Então, esse é o problema. Tá? Isso aconteceu muito, obviamente, com a entrada de Kali Yuga. Mas, de maneira nenhuma, significa que o sistema de castas seja um sistema em si opressor. Tá? Então, aqui, Uddhava ele pergunta para Krishna como as pessoas podem, através do sistema devocional, através do Varnashram, alcançar a perfeição do serviço devocional amoroso. Então, mais uma vez, o contexto é Bhakti. Agora, o contexto é só Bhakti. Uddhava já entendeu que Bhakti é o processo mais elevado. Então, ele está agora fazendo perguntas para Krishna que já são pertinentes a esse tema. Então, como as pessoas envolvidas na sociedade, que não são avadutas, por exemplo, como que a gente leu logo no começo do livro, como elas podem desenvolver a sua devoção, a sua bhakti, e ao mesmo tempo cumprir com os seus deveres prescritos. Então esse é o desafio, essa é a pergunta que Uddhava coloca para Krishna. Versos 3 a 7. Então Uddhava ele vai continuar falando. Ó poderoso, ó meu querido Senhor, anteriormente como o Avatar Hamsa, você falou para o Senhor Brahma sobre os princípios religiosos que trazem a felicidade suprema para os seus seguidores. Meu querido Madhava, muito tempo já se passou desde que você instruiu o Senhor Brahma, e logo logo tudo isso será esquecido pelas pessoas. Ó conquistador dos inimigos, ó Senhor Achyuta, o inconquistável, você é o único protetor dos princípios religiosos. Meu querido Senhor Madhusudana, você é aquele que estabelece os princípios religiosos. E quando você retornar para a sua morada transcendental, você irá continuar propagando o verdadeiro entendimento dos princípios religiosos ou não? Meu querido Senhor, assim como um conhecedor perfeito dos princípios religiosos, por favor, descreva para mim o caminho do serviço devocional e me diga quais são as qualificações para que eu possa atravessar neste caminho. Então são duas perguntas que Uddhava fez. A primeira é, se quando Krishna voltar para Goloka Vrindavana, ainda assim ele continuará propagando o verdadeiro entendimento dos princípios religiosos, e que, por favor, que ele o instrua nessa prática do serviço devocional e como seguir por esse caminho do serviço devocional. Texto 8. Então Shukadeva Goswami disse, Uddhava, o melhor dos devotos, acaba de perguntar para o Senhor. A Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, estava satisfeita em ouvir as palavras de seu devoto, e para o benefício de todos, ele então descreveu os princípios religiosos eternos. Verso 9. Krishna diz, meu querido Uddhava, a sua pergunta é gloriosa, porque ela está de acordo com os princípios religiosos e, portanto, ela leva os seguidores do Varnashram para a meta mais elevada da vida, que é o serviço devocional puro. Agora,
ouça atentamente enquanto eu falo, né, sobre esses princípios religiosos eternos. Aqui, quando ele fala de Dharma, né, o princípio religioso, ele está falando de Nitya Dharma, ou Dharma eterno. Existem dois tipos de Dharma. Um é o Dharma temporário, chamado Naimitic Dharma, e o outro é o Dharma eterno, chamado Nitya Dharma. O Dharma eterno, ele é praticado tanto durante o processo de aperfeiçoamento, quanto no estágio já de perfeição. Tá? Mas o Naimitic Dharma, ele não. Ele é praticado apenas enquanto a alma está encarnada no mundo material. Tá? Quando ela for liberada, quando ela entrar na morada divina, ele já não pratica mais esses dharmas temporários. Texto 10. No começo de Satyayuga, havia apenas uma classe social, conhecida como Hamsa, da qual todos os seres humanos pertenciam. Nessa época, os seres humanos se ocupavam em serviço devocional exclusivo, desde o seu nascimento. E assim, portanto, os grandes eruditos chamaram esta primeira era de Krita Yuga. Então, Satyayuga, a era dourada, é marcada então por o fato de vocês terem todos os seres humanos totalmente conectados com a devoção. Por isso, existia apenas uma classe social que era dos Hamsas, ou dos cisnes. Ou seja, eram todos devotos espontâneos, desde o seu nascimento. Texto 11. Em Satyayuga, os Vedas eram apenas indivisíveis, e eram expressos através da sílaba Om. Então eu manifestei o touro de 4 patas da religião, que representava o Dharma, o touro que representa o Dharma. Os habitantes piedosos daquela época, daquela era, estavam focados em austeridade e com as suas mentes e sentidos completamente sob controle, eles meditavam na minha forma transcendental como Hamsa. Ó grande afortunado, no começo de Treta Yuga, que é a era subsequente, o conhecimento védico foi manifestado do meu coração e se abrigou nos ares vitais. O qual é o abrigo dos ares vitais. Os Vedas apareceram em 3 divisões, Rig, Sama e Yajur. E desses 3 Vedas, eu manifestei 3 diferentes tipos de sacrifício. Verso 13. Em Treta Yuga, os 4 Varnas, Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas e Shudras, seguido de seus deveres ocupacionais e características, apareceram ou surgiram da boca, dos braços, da coxa e das pernas da forma do Senhor, da forma universal do Senhor, respectivamente. Ou seja, os Brahmanas representam a boca, né? Os Kshatras representam os braços, os Vaishyas representam a coxa e os Shudras representam as pernas. 14. A ordem de vida casada, ou seja, Grihastha Ashram, apareceu dos leões da minha forma. Perdão, leões não. Apareceu do lombo da forma universal. Tá?
E os estudantes celibatários, que são o Brahmacharya Ashram, surgiram do meu coração. A forma retirada de vida, chamada Vanaprastha Ashram, surgiu então do meu peito. E a ordem de vida renunciada, o Sannyasa Ashram, surgiu então da minha cabeça. Verso 15. Os 4 Varnas e os 4 Ashrams foram então manifestados de acordo com a natureza mais elevada ou mais rebaixada das almas condicionadas. Então, cada qual recebe aquele nascimento de acordo com o seu nível de evolução, né? Então, os sannyasis brahmanas, eles são considerados os mais elevados de todos. Tá? Eles são considerados os líderes da sociedade. Tá? XVI. Paz, controle dos sentidos, austeridade, limpeza, satisfação, perdão, simplicidade, devoção para mim, compaixão e verdade são qualidades naturais dos brahmanas. Então, um brahmana precisa cumprir com todos esses pré-requisitos. Ele tem que ser pacífico, tem que ter os sentidos controlados, tem que saber fazer austeridades, tem que ser muito limpo, tem que estar satisfeito, tem que saber perdoar as pessoas, tem que ser simples, tem que ter muita devoção por Krishna, tem que ser compassivo e sempre falar a verdade. Se você não possui uma dessas ou nenhuma dessas características, você não pode assumir o posto de Brahmana. Tá? Então, o que acontece em Kali Yuga é que muitas pessoas irão manter o status de Brahmana, porém, sem ter essas qualidades aqui descritas. 17. Proeza, força física, paciência, heroísmo, tolerância, magnanimidade, entusiasmo, estabilidade, devoção pelos brahmanas e liderança são qualidades naturais dos kshatriyas, ou seja, da classe guerreira, da classe dos militares. Verso 18. Fé na cultura védica, inclinação para dar caridade, estar livre de orgulho, servir aos brahmanas e um desejo perpétuo de acumular mais e mais dinheiro são qualidades naturais dos vaixas ou dos comerciantes. Então, os comerciantes eles são feitos para acumular dinheiro. Não é um erro um comerciante acumular dinheiro, né? Já está prescrito como um dever funcional deles acumular dinheiro. Se o Brahmana fizer isso, está errado. Se o sannyasi fizer isso, está errado. 19. Serviço sem duplicidade aos Brahmanas, às vacas, aos semideuses e a outras personalidades adoradas. Satisfação com o que quer que consiga através do seu serviço são qualidades naturais dos Shudras, ou os trabalhadores braçais. Então, o trabalhador braçal, o Shudra, ele não é considerado inferior, no sentido de ser alguém pior ou melhor, tá? Mas ele apenas tem menos qualidades do que os demais. Tá? Mas são todos complementares, né? Os brahmanas são os mais evoluídos, depois vem os kshatras, depois vem os vaixas, depois vem os shudras. Texto 20. Falta de limpeza, desonestidade, ladruagem, pouca fé em Deus,
discussões desnecessárias, luxúria, ira, uma grande cobiça e grande cobiça são a natureza dos homens mais rebaixados, né, que estão fora do sistema de Varnashrama. A gente fala dos sem casta. Então, os sem casta, eles são classificados como essas pessoas que não são limpas, são desonestas, são ladras, né? Não tem muita pouca fé em Deus, tá? Estão sempre brigando e discutindo sem necessidade, são muito luxuriosos, são muito irados, né? E tem muita cobiça. Então são pessoas que não estão classificadas dentro do sistema de Varnashrama. Então percebam que a classificação do Varnashrama não é baseado em quem é mais rico, quem tem mais terra, quem tem influência social, nada do que a sociedade moderna conhece, né? Mas está baseado no caráter. É tudo baseado no caráter. Aqui não disse quem tem mais ou menos dinheiro, aqui não disse quem tem mais ou menos terra, aqui não disse quem tem mais ou menos poder de influência social, aqui disse quem tem um caráter, baseado nos princípios védicos. 21. Não violência, verdade, honestidade, desejo pela felicidade do próximo, bem como o bem-estar do próximo, estar livre de luxúria, de ira, de cobiça, constitui então os deveres de todos os membros da sociedade. Ou seja, todos os membros do Varnashram devem seguir esses princípios. Um princípio básico. Então aqui ele já disse de antemão, não violência. Todos devem ser vegetarianos. Todos. Desde o Shudra até o Brahmana. Agora, o sem casta, ele já não segue o vegetarianismo, né? E não é que ele não precise seguir. É porque ele não segue que ele vira um sem casta. Tá? A ordem é inversa da consideração. Não é que você vai optar por seguir uma coisa ou outra para poder ganhar um status. Não. É porque você não consegue seguir que você não tem o status. Se você conseguir seguir, aí você vai ter o status. 22. Os 2 vezes nascidos são membros da sociedade Varnashram e devem passar por rituais purificatórios, começando com o Garbhadhana e culminando então na iniciação do cordão sagrado, né, quando a pessoa recebe Diksha, o homem recebe Diksha. Ele deve então residir no ashram do seu mestre espiritual enquanto pratica o autocontrole e o estudo da literatura védica. O termo 2 vezes nascido, ele chama-se Dvija, tá? E indica que são pessoas de uma classe superior, né? Ou seja, brahmanas, kshatriyas ou vaishyas que vão ser iniciados dentro dos mantras, dos rituais védicos, etc, etc. Né? Os shudras, bem como aqueles que estão fora do sistema de Varnashram, eles não podem seguir esses rituais, tá? Porque eles não têm qualificação para isso. Tá bom? Não tem qualificação. Agora, pode o filho de um Shudra se tornar um Brahmana? Pode. Se ele manifestar as qualidades de um Brahmana, ele será elevado à categoria de Brahmana. Por quê? Porque o pertencimento a uma dessas castas não é pelo nascimento, não é pela hereditariedade, mas sim pela qualidade, pelas virtudes pessoais de cada pessoa. Então, é aqui que mora todo toda a, vamos dizer assim, a liberdade que Deus nos dá e, ao mesmo tempo, a possibilidade que Ele dá para qualquer pessoa de se elevar. Né? Ninguém está preso simplesmente porque nasceu numa casta ou na outra. Se ele se trabalha, se ele busca desenvolver
qualidades elevadas, ele pode receber um outro status. Por exemplo, nós, ocidentais, somos considerados sem casta, né? Mas se nós seguimos o Vaishnavismo e praticamos o Vaishnavismo, os princípios, os valores, nós somos elevados à categoria de Brahmanas, Dvija Brahmanas, né? 2 vezes nascidos. Ou seja, vamos passar por um processo purificatório, tá? E foi isso que fez muita gente criticar Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati quando ele fundou a Gaudiya Mata, porque ele estava exatamente fazendo isso, dando iniciação bramínica para Shudras, inclusive para ocidentais e outros sem castas também da Índia. Só que nós temos várias personalidades elevadas na cultura védica que são Shudras. O próprio Vyasadeva, por exemplo. Tá? O próprio Vyasadeva, ele é considerado um Shudra. O próprio Narada Muni teve um nascimento como Shudra. Só que eles manifestaram qualidades de Brahmanas. Então, portanto, foram elevados à categoria de Brahmanas e se tornaram o quê? Os líderes espirituais da sociedade inteira, né, do mundo inteiro, em todos os tempos. Tá? Então isso mostra que não há qualquer discriminação e que não há qualquer tentativa de apartheid social, nada disso. Tá? O sistema ele é bem justo e depende do seu esforço, depende do seu desejo de se tornar uma pessoa melhor. É assim que funciona o processo da sociedade védica. Tá? 23. Um brahmachari deve ter o cabelo raspado, né, e deve usar um cinto feito de grama kuxa e também de pele de veado. Ele deve carregar um bastão e também um pote de água. Ele deve decorar o seu rosto, ele deve estar carregando no seu pescoço um colar de aksha, tá? E também um cordão sagrado. Ele deve ser inclinado à prática de austeridades e nunca aceitar sentar-se no local opulento. Ele não deve cuidar muito bem dos seus dentes, né? Ou seja, não deve ter os dentes muito brilhantes. Claro, ele deve escovar o dente para ser saudável, mas não deve cuidar demais. Então ele deixa bem claro aqui. E também não deve se preocupar com as suas roupas, se estão bonitas, novas, nada disso. Elas têm que estar limpas apenas, tá? Assim como os dentes, apenas limpos. Mas você não precisa ter um dente lustroso e branquinho também, porque isso chama muita atenção. Então essas são as instruções para os brahmacharis, tá? Aí continua, no próximo verso 24, também para os brahmacharis. Um brahmachari, ele deve permanecer em silêncio enquanto se banha, enquanto come, enquanto faz cerimônias de fogo, enquanto canta os mantras e também enquanto vai ao banheiro. Ele não deve cortar as suas unhas e o seu cabelo, né, incluindo a região das axilas, né, e os pelos púbicos. Tá? Isso aqui é um tipo de brahmachari, tá? Não é para todos os brahmacharis. Tá bom? Enquanto estiver observando o voto de celibato, e também não é pela vida inteira, tá? É durante um certo tempo, né? Em alguns momentos, né? Como por exemplo o mês de Chaturmasya, os meses, né? Os 4 meses de Chaturmasya. Nós não cortamos os pelos do corpo, nós não cortamos a unha, tá? Então não é que vai ficar a vida inteira sem cortar, não. Tá? 25. Enquanto estiver observando o voto de celibato, né, o brahmachari ele não deve perder sêmen, né?
Caso ele perca sêmen involuntariamente, ele deve banhar-se imediatamente. Deve praticar o pranayama e então cantar o mantra Gayatri. Porque às vezes acontece do brahmachari perder sêmen involuntariamente, por qualquer razão que seja. 26. Com a mente purificada e a atenção fixa, o brahmachari deve adorar o deus do fogo, deve adorar o sol, deve adorar o guru, as vacas, os brahmanas, o acharya, que seria o seu preceptor, deve adorar as pessoas mais velhas, que são respeitadas, os semideuses, ao nascer e ao pôr do sol, permanecer em silêncio enquanto canta os seus mantras apropriadamente. 27. Você deve saber que o acharya sou eu mesmo, e nunca deve desrespeitá-lo de maneira nenhuma. Você não deve invejá-lo pensando que ele é um homem comum, porque ele é o representante de todos os semideuses. Então, quem é o acharya? O acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Ele pode ser o próprio mestre que iniciou, bem como ele pode ser aquele que coordena o ashram, uma espécie de professor também. E podem ser vários, não apenas um. Tá? Então, é aquele que é o ideal, o exemplo ideal daquilo que ele está ensinando. Né? Verso 28. Toda manhã e noite o brahmachari deve trazer qualquer comida e outras coisas que recebeu, mendigando de porta em porta, e oferecer tudo ao mestre espiritual. Portanto, com a mente controlada, ele deve aceitar tudo aquilo que lhe é dado, pelo mestre espiritual. Ou seja, ele vai coletar muita coisa, incluindo dinheiro, comida, alguns objetos, vai entregar para o mestre, e o que quer que o mestre lhe entregue de volta para o seu uso, ele deve estar satisfeito com aquilo. 29. Ele deve se tornar um servo humilde do acharya. Quando o mestre espiritual for caminhar, o estudante brahmachari deve então acompanhá-lo com muita submissão. Quando o mestre espiritual descansar, o discípulo então deve descansar próximo do mestre, sempre pronto para prestar qualquer tipo de serviço necessário. Quando o mestre espiritual se senta, o discípulo ele deve então levantar, e ficar próximo dele com as mãos postas, esperando que o mestre lhe dê alguma ordem. Verso 30. Até que sua educação esteja completa, o brahmachari deve permanecer no Gurukula, que é o que? A escola para brahmacharis, que é liderada pelo guru. E com muita fé ocupar-se no serviço do mestre espiritual enquanto mantém o seu voto de celibato. Então, de acordo com o processo, o brahmachari ele é um estudante jovem, ainda não se casou, e ele vai ter a opção de depois casar-se ou permanecer brahmachari para o resto da vida, tornando-se um sannyasi. Se um brahmachari deseja elevar-se para Mahaloka, e de lá para Brahmaloka, ele deve então estudar os Vedas com muito cuidado, sob a orientação do mestre espiritual, enquanto observa estritamente o voto de celibato. A Mahaloka e Brahmaloka são planetas
celestiais mais elevados aqui do nosso universo material. 32. Sendo iluminado pelo conhecimento védico como resultado do serviço prestado ao mestre espiritual, estando livre de pecados e da visão dual, ele então deve me adorar como a super-alma, enquanto eu apareço dentro do fogo, né? Dentro do mestre espiritual e também dentro dele mesmo, e dentro de todas as entidades vivas. Então, a meditação feita no Paramatma, na super-alma. 33. Exceto os chefes de família, tá? E os membros das outras ordens espirituais, como sannyasis, vanaprastha e brahmacharis, nunca devem se associar com mulheres, seja olhando, tocando, conversando, fazendo piada ou brincando com elas. Nem eles devem também se associar com qualquer outra entidade viva que esteja ocupada em atividades sexuais. É claro que isso aqui é uma regra muito estrita para quem está começando a vida celibatária, tá? Para protegê-lo, para fazer com que ele desenvolva uma força interior muito grande, tá? E consiga manter o seu celibato. Porque manter o celibato não é algo fácil. Não basta você querer manter o celibato. Existem muitas forças internas que levam as pessoas a terem desejos sexuais. Então, se você não se cuida, se você não se precaver, e você recebe estímulos do contato com o sexo oposto, seja o homem ou a mulher, tanto faz, tá? Esse desejo acaba voltando e aflorando, e você acaba novamente se vendo refém desse desejo sexual. E aí fica realmente muito difícil você manter o celibato, manter-se no estado de brahmacharya. É por isso que no começo, quem quer ser brahmacharya tem que se isolar do mundo. Não tem outra opção. Tá? E foi o que eu fiz. Eu fiquei 7 anos isolado do mundo, isolado do contato com as pessoas, para que eu pudesse me reestruturar internamente, para que eu pudesse me fortalecer. E na medida em que esse estado de brahmacharya já estava estabelecido, tá? Já estava formado, então automaticamente você pode sair para o mundo. E você é nomeado como um pregador, um sannyasi, e aí você pode, obviamente, ter relacionamento assim, social, tá? Com qualquer pessoa. Né? Pode falar com mulheres, obviamente, você precisa falar, você precisa responder perguntas, você precisa organizar, né, o dia a dia, tá? Então, nesse caso, já não há qualquer problema, tá bom? Versos 34 a 35. Mas é interessante que, recentemente, me perguntaram por que eu não abraço mulheres na hora de cumprimentar, né? Por que eu não dou a mão? E por que eu posso abraçar homens e dar a mão para os homens, mas não para as mulheres? Bom, é uma pergunta, é uma resposta óbvia, né? Não é porque eu posso agora falar, né, que eu vá também deixar com que a relação se torne novamente uma relação perigosa. Porque qualquer contato gera também uma espécie de, vamos dizer assim, resposta, tá? Interna, como se fossem estímulos elétricos. Então você não pode também dar chance para o azar. Não é que você já está agora brahmacharya e você pode sair abraçando um monte de mulher, dando beijo, cumprimentando, como se isso não fosse te afetar. Além do que, é algo extremamente, vamos dizer assim, que denigre a imagem daquele brahmacharya, daquele monge, daquele santo. Né? Imagina, às vezes eu vejo fotos de alguns padres com várias mulheres jovens, bonitas, e ele lá abraçado com elas, e ele também usando roupas que são roupas sociais também,
muito, assim, vamos dizer, apelativas, isso não combina, isso descaracteriza, isso tira a credibilidade daquela figura santa. Tá? Então, além do que, as pessoas podem criticar, e as pessoas vão criticar. As pessoas vão falar, porque ele está ali abraçando aquela mulher. Só para demonstrar afeto? Será que para demonstrar afeto precisa encostar? Né? Será que precisa abraçar? Será que precisa dar beijo no rosto? Olha, com certeza não. Principalmente porque, na prática espiritual, o afeto ele é transmitido através do conhecimento, através da misericórdia, através da ocupação em serviço, através do reconhecimento do avanço do outro ou da sinceridade do outro, mas não do toque. Tá? Toque fica entre família. Um sannyasi, um guru, ele não precisa tocar para demonstrar afeto, né? E nem satisfação com aquela pessoa. Tá? E nós sabemos por experiência que aqueles que não seguem essas regras e se sentem acima do bem e do mal, né? E começam a abraçar as devotas, dizendo que isso é um afeto paternal, né? E tudo mais, eles acabam, de uma forma ou de outra, depois se envolvendo mais profundamente com alguma devota ou muitas vezes com várias. Nós recentemente tivemos um caso de um líder de uma missão Vaishnava muito famosa no mundo todo, que foi acusado de ter tido relação com mais de 150 discípulos, algumas com consentimento, outras não, mas o fato é que, mesmo com consentimento, isso não é a postura de um guru da Gaudiya, de um guru Vaishnava. Tá? Na verdade, de ninguém, nenhum chefe de família pode ter 150 parceiras sexuais. Tá? Então, o que dirá um mestre, um guru? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque você não sabe o que tem dentro do seu coração, você não sabe o quanto você pode tolerar de estímulos sexuais. Tá? E as mulheres, elas muitas vezes querem atrair essas figuras santas até por uma questão de vaidade delas, né? De querer derrubar mesmo. Né? Tem muita mulher que tem essa má índole, enquanto tem outras que podem inclusive se apaixonar por esses homens santos. E elas acabam, né, fazendo com que ele também acabe, né, caindo naquela relação. Então, todo cuidado é pouco. Então, fizeram essa pergunta para mim recentemente, acho que ontem, anteontem. Por que eu não abraço? Por essas razões. Agora, eu posso abraçar um homem? Claro. Eu não vou ter nenhum tipo de estímulo sexual abraçando um homem, abraçando um amigo. Né? Ao contrário. Né? A gente vai simplesmente fazer com que aquela pessoa se sinta, né, mais acolhida. Tá? Então, o homem abraçar um homem não tem problema, isso não é mal visto na sociedade. Tá? Principalmente porque, com certeza, aquele brahmachari, aquele monge, aquele sannyasi, ele não tem tendências homossexuais. Estou tendo uma conversa muito franca com vocês. Né? A gente precisa debater tudo ponto a ponto. Tá? A gente precisa chegar nos pormenores da coisa para que as pessoas entendam realmente o que acontece, qual é o processo. Tá? Então, não que seja necessário, como eu expliquei, tá? Mas em alguns momentos pode ser que isso seja. Você pode, inclusive, abraçar um outro santo, um outro monge, né? Um outro brahmachari, alguém que você tem muita amizade, muito afeto, e você pode transmitir isso através de um abraço ou de um aperto de mão, tá? E isso não vai comprometer a tua imagem. Agora, se você deixa mulheres massagearem os seus pés, se você deixa mulheres lavarem a sua roupa, mulheres fazerem serviços, mulheres tocarem você, aí automaticamente isso vai gerar uma dúvida na mente das pessoas. As pessoas vão começar a desconfiar, mas vem cá, ele não é um santo? Ele não é renunciado? Por que ele deixa as mulheres tocarem, fazerem? Não tem
o outro rapaz que pode fazer, um brahmachari que pode fazer, aplicar um remédio, massagear quando precisar, principalmente quando fica mais velho, precisa de fazer massagem. Então, o meu mestre sempre nos ensinou isso. Não dê chances para ninguém te criticar. Ninguém. Às vezes as devotas queriam acompanhá-lo nas caminhadas matutinas e Gurudeva não deixava. Por quê? Trazer mulher junto pode ser um motivo de crítica. Porque ele é um brahmachari, ele é um homem renunciado, ele é uma pessoa que não tem mais desejos materiais e corpóreos e físicos. Ele precisa viver isso de tal maneira que ele demonstre para as pessoas o nível em que ele está. Agora, se ele se coloca naquela posição e ao mesmo tempo mantém uma série de contatos com as mulheres, sejam discípulas ou não, aí começa a ficar duvidoso se realmente ele está desapegado do mundo material, se ele é realmente um santo, se ele realmente tem relação com Krishna. Porque quem tem relação com Krishna não precisa de absolutamente nenhum prazer mundano. Nenhum prazer mundano. E a gente vai medindo o nível de avanço espiritual, tá, pelo nível de desapego material que a pessoa tem. Quanto mais desapegado do mundo material, mais apegado em Krishna. Tá? Então, esse é o termômetro. Então, não adianta você querer conciliar as duas coisas. Não, eu sou apegado a Krishna, mas também posso ter contato físico com mulheres. Não, você não pode fazer isso. Não pode. Você está denegrindo, primeiro, a categoria dos santos, a imagem dos outros santos. Você está denegrindo a imagem da missão e ainda colocando em risco não só a tua própria posição, bem como dando mau exemplo para os seus brahmacharis. Porque se o brahmachari vê que o mestre tem contato com mulheres, ele vai achar que ele também pode ter. E porque ele ainda não tem uma estrutura forte internamente, ele vai acabar casando. Não que casar seja ruim, mas ele não vai cumprir com a meta dele, que era ser um brahmachari. E convenhamos, a meta da vida é ser um homem renunciado, uma pessoa renunciada, uma mulher renunciada. A meta da vida não é ficar na família para sempre, cuidando da família. Você vive em família porque você não tem condição de renunciar. Mas o modelo de devoção é a renúncia completa. Os nossos Goswamis, nossos mestres, todos demonstraram isso. Tá bom? Então esse é o processo. Próximo verso, versos 34 e 35. Limpeza. A prática do Achamaniam, que é a purificação com a água do Ganges que você bebe 3 vezes, falando mantra. O banho. Executar deveres religiosos prescritos de manhã, de tarde e de noite. Me adorar. Ir aos locais de peregrinação. Evitar as coisas que são proibidas e cultivar o entendimento de que eu estou situado como a super-alma dentro de cada entidade viva, são as práticas que devem ser observadas por todos, com o corpo, com a mente e com a fala. Então aqui já são regras para todos os varnashramas. Tá? 36. Um brahmana que observa estritamente o voto de celibato, ele se torna efulgente e mais poderoso do que o próprio fogo. Pelo poder das suas austeridades severas, ele queima até as cinzas a propensão de executar atividades materiais, tornando-se livre de todos os desejos materiais. Ele fica situado no serviço devocional puro, ou estabelecido no serviço devocional puro. 37. Um brahmachari que deseja entrar no ashram de Grihastha, após completar a sua educação védica, ele deve então oferecer uma doação
em dinheiro ao seu mestre espiritual, pedir permissão a ele, então retornar para casa, né, e completar o banho sagrado chamado Abhyangasnana. 38. Se um brahmachari deseja satisfazer os seus desejos materiais, ele então deve aceitar o ashram de grihasta, de chefe de família. Se um brahmana, se o único desejo do brahmana é avançar no caminho da realização espiritual, ele deve aceitar então a ordem de vanaprastha ou de sannyasa. Aquele que não está rendido a mim deve mover-se, né, gradualmente de um ashram até o outro, enquanto ele se qualifica, né, para cada um desses ashrams. Ou seja, ele não deve tentar saltar, né, e tentar fazer coisas que ele não está preparado para fazer. Tá? Bom, então assim a gente vai encerrar, a gente dá continuidade na próxima aula. Tem ainda muitas instruções aqui nesse capítulo para todos os varnashrams, ok? Então, bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarvyasya Kripa Sindhu Vyayavacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.